Participe do Interagro 2022. Debates, exposições, programação de campo na Embrapa, além de palestras com temas relevantes e grandes nomes do agro. Alexandre Garcia, Paulo Hermann, Marcos Janck, Roberto Rodrigues e muito mais. De 8 a 11 de junho, na sede do sindicato em Campo Grande. Inscrições gratuitas. interagro2022.com.br. Uma realização Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Criar é ir em direção ao novo. É a mola propulsora das descobertas, das mudanças e das obras-primas. Criar abre oportunidades para novas experiências e altera a percepção da realidade. Quem cria pode construir uma nova ideia, uma nova forma de ver o mundo. São os criadores que mudam o mundo, e sua pulsão interior os empurra para novas conquistas. Quem cria, produz, inventa, reinventa, inova, renova, imagina e reimagina novas possibilidades. Criadores produzem o inesperado, o novo, criam saídas, desenvolvem caminhos, abrem atalhos e encontram soluções. Ser criativo requer coragem, mas, acima de tudo, vontade de transformar. Qualquer pessoa pode dizer: sei criar, posso criar, vou criar, basta começar. Criar é criar a si mesmo, é se reinventar, tornar-se mais livre e responsável, é realizar o impossível. Quem cria faz história porque transforma a vida das pessoas. Quem cria molda o presente porque traz à luz uma nova ideia. Quem cria constrói o futuro e nos faz sonhar. Sebrae 50 anos. Criar o futuro é fazer história. Coletando informações, não só como o Éder bem falou aqui para a questão política, né, que eu acho que as propostas, aquelas dificuldades, né, a gente tem que levar isso ao conhecimento dos políticos, por isso eu peço a todos os produtores, aqueles que têm alguma dificuldade, que têm algum posicionamento, para a gente poder levar isso ao conhecimento da classe política, independente de partido ou de posicionamento, para que todos eles saibam quais os problemas os quais a gente passa. Tá? Eu agradeço de novo. Está aqui a Liana, né? A Liana esteve com a gente aqui. Ela vamos falar aqui sobre o Integra. Ela desenvolveu uma pesquisa sobre o Tamani, né? Que é uma forrageira que eu falo sempre para ela, sou fã desse capim aí, é um pânico que me atende muito bem lá na região de Porto Murtinho. E está aqui o nosso amigo Luiz Orcílio, né, da Embrapa, né, tivemos aí um contratempo com o dia de campo, e a gente espera aí dia 27, Luiz?
23 e 24 de junho vai ter lá o Interagro de Campo, nós tivemos que reajustar por conta dessa chuvarada, tivemos problema lá nas estruturas, né, Luiz? E a gente vai trazer e vamos reforçar isso aí, para no dia 23 e 24 a gente estar presente lá no dia de campo, vai ter muita novidade lá, né? Está com uma agenda bem robusta, depois eu queria que você deixasse o Luiz Orsini falar um pouquinho sobre a agenda aqui da Embrapa, porque a gente não pode deixar aí de lado aí o nosso grande parceiro, desenvolvedor de pesquisa, né, que sem a Embrapa no Mato Grosso do Sul, nós íamos ficar só Pantanal, né? Então nós não íamos ter esse cerrado maravilhoso que nós temos aí, produzindo bastante. Então agradeço a todos vocês, espero aí um bom trabalho, né? Marco Janck aí mais tarde aqui vai estar online. Amanhã, Roberto Rodrigues vai estar aqui. Teremos uma série de palestras, cooperativismo, vai estar o presidente da ProSoja, o André Dobache. Amanhã vai estar o Dobache aqui. Ele vai estar junto com a gente para falar um pouco sobre a parte de agrícola. Vamos estar aí falando sobre cooperativismo. A OCB vai estar presente aqui com força. Então, aquele que tiver interesse em se cooperar, só entender um pouquinho, as cooperativas hoje é quem mais investe em infraestrutura aqui no Mato Grosso do Sul, essa parte de armazenamentos. Então, quem tiver interesse em participar, né, teremos um grande dia, vai ser só na parte da manhã. Eu estou aqui estava dando bom dia aqui, né, na parte da tarde, amanhã é só na parte da manhã, e a gente encerra aí com o almoço. Convidamos todos vocês aí para estar com a gente. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde de trabalho, um abraço para você. Obrigado, Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural. Bom, eu vou cumprir ordem agora, tá? Ele pediu que eu chamasse o José Orsílio para falar sobre os eventos da Embrapa. Inclusive, eu quero propor o hashtag, viu? Embrapa Orgulho Brasileiro, viu? Nós temos o orgulho dessa empresa de pesquisas que ajudou muito o desenvolvimento do agro nacional, né? Se a gente pegar o Brasil na década de 70, era importador. Hoje nós somos exportadores de alimentos. Vem cá, vem aqui. Está em casa, a casa é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente Alessandro, sempre essa consideração com a gente, com o nosso trabalho da Embrapa. Aqui estamos presentes, doutora Aliana, doutor Zimmer, e sempre estaremos de braços abertos para trabalhar junto com o Sindicato Rural de todo o Estado, a Federação. E para nós é muito importante a gente estar nesses eventos em que a gente tem a oportunidade de difundir as nossas tecnologias. Eu disse aquele dia, né, que a gente é uma empresa de pesquisa e para nós alcançarmos os nossos objetivos, que essas pesquisas, esses resultados que a gente faz lá, chegue no campo, nós precisamos do apoio de vocês, da parceria, da integração que a gente tem aí com toda a classe rural. Então, muito obrigado, presidente. Estamos juntos, estaremos outras vezes juntos. Como você disse, nós tivemos um imprevisto, né? E, infelizmente, não podemos cumprir, né, com o nosso evento lá na Embrapa ontem e hoje de manhã, como estava programado. Então, nós transferimos para o período, os dias de 23 e 24, estão todos convidados, será um prazer recebê-los lá. Vamos estar falando sobre tecnologias da seca, suplementação de bezerros, a terminação intensiva a pasto, conservação de forragens. Vamos estar falando também sobre reprodução, melhoramento genético. Então, uma equipe bastante... Vamos fazer algumas mesas redondas com discussão, uma interação do produtor com os pesquisadores, viu, Marito? Então, marquem na sua agenda, dia 23 e 24, a gente espera aí a participação de vocês, levando, inclusive, Maurito, essas dúvidas que você tem, vão ter mais pesquisadores, além do Zimmer, para conversar lá com a gente sobre a questão da mortalidade da braquiária. Enfim, né, a gente quer realmente estar junto com vocês nas demandas e levando soluções para vocês. Agradeço o Éder pela oportunidade também, a gente está sempre junto, né? Sem vocês também a gente não consegue. Desejo aí um sucesso aí para os palestrantes, Márcio que vai falar, né? E agradeço novamente. Obrigado, uma boa tarde a todos.
Orcílio, só para confirmar, 23 e 24, quinta e sexta, né? Desse mês, né? Desse mês. Começa a que hora lá? 8 da manhã. Tá feito, então, aí mais um registro sobre o evento, tá certo? Lá na Embrapa. Bom, então a gente vai começar, né, a nossa tarde de conhecimento, uma tarde de informações, isso é muito importante. Eu sempre tenho dito, né, no meu trabalho como jornalista do agro, que o produtor precisa entender, o setor tem que entender que tem que trazer para dentro da fazenda também a informação como insumo. A informação é um insumo. Porque qual é a tônica principal da informação que você recebe? É tomar a decisão correta. Se você tem uma informação boa, certa, você toma a decisão correta dentro da fazenda. E é isso que a pesquisa faz. E é isso que nós fazemos através de um evento como esse, né, para que levar a informação para que você tome, você que é pecuarista, né, ou técnico, tomar a decisão correta, né, Maurito? Importante tomar a decisão correta dentro da fazenda. Então, nós queremos convidar para a primeira palestra de hoje, caso de sucesso ATG, 1.000 cabeças em 100 hectares, como é possível. Cadê o Christopher Cardoso? Está aí? Vem cá, Christopher, vem aqui. Técnico de campo da ATIG. O que é ATIG? ATEG, poxa. ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. Agora ficou fácil. Tem microfone para ele ali? Tá lá, vem cá. Bom, deixa eu apresentar direitinho para vocês o Christopher. Ele já disse que ele é do Senar, tá certo? Da ATEG, possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, 2013, mestrado em zootecnia pela mesma universidade em 2015, doutorado em ciências veterinárias na linha de reprodução animal pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2020, atualmente é supervisor de campo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, atuando na assistência técnica e gerencial em bovinocultura de corte. Vamos recebê-lo? Com salva de palmas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui, representando o Senar um pouquinho. Agradeço pelo convite também do Sindicato Rural, né? Pela oportunidade, pelo espaço também de estar apresentando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? 1.000 cabeças em 100 hectares, como é possível, né? Acho que é um tema bastante interessante. E esse é um dos casos de sucesso que nós tivemos no último ciclo, né? Dentre as fazendas atendidas pelo Senar. Então, eu não poderia deixar de falar um pouquinho do que é o nosso trabalho, né? Então, nós, na turma de 2022, 2024 agora, novo ciclo que nós iniciamos em março, o Senar, o ATEG, Assistência Técnica e Gerencial em Bovinocultura de Corte, nós estamos atendendo hoje mais de 1.100 propriedades, abrangendo aí em torno de 76 municípios. Isso dá uma 96% de cobertura em todo o território estadual, né, restando apenas alguns municípios ali que ainda nós não conseguimos mobilizar nenhum produtor, mas a nossa equipe técnica conta então com 8 supervisores e 69 técnicos de campo, atualmente. Bom, nossa metodologia de trabalho, ela já é consolidada, né, a nível de território nacional. Então, nós fazemos um ciclo de 24 meses, né, de atendimento em cada propriedade. Essas visitas, elas são mensais e têm duração de 4 horas. Nas primeiras visitas, o técnico chega na propriedade, ele vai fazer todo o diagnóstico da propriedade. O que vai ser esse diagnóstico? Então, o técnico ele vai avaliar toda a capacidade operacional, técnica e financeira dessa propriedade. Qual que é a capacidade de investimento desse produtor, como está a condição das pastagens e todo o manejo em si que está sendo realizado nessa propriedade. Então, nós, a partir do diagnóstico, nós temos, então, o ponto de partida. Ou seja, nós precisamos saber em que pé está a nossa propriedade, né, da onde o que estamos produzindo hoje, e então, para determinar o próximo passo, que daí vai ser o sonho do produtor. Qual que é o objetivo desse produtor? Que nesse caso nosso aqui, que era colocar as 1.000 cabeças, né, dos 100 hectares. Então, para isso, a gente tem o nosso ponto de chegada. Então, a gente saiu do ponto de partida, que é todo o levantamento da propriedade como era no caso, né? E então a gente tem o nosso ponto de chegada.
Para isso, então, nós vamos delinear, né, todo um planejamento estratégico, né, fazendo o quê? O passo a passo de cada parte que compõe esse plano de ação. Ou seja, esse planejamento é realizado juntamente com o produtor, vendo toda a capacidade do operacional dele, se é possível, né, estar fazendo aqueles investimentos, ou então se ele consegue fazer as adequações tecnológicas que é pertinentes à atividade, para quê? Para que ele consiga atingir o sonho dele. E também nós contamos com, dentro do cenário, nós temos as capacitações, né? Então, nós conseguimos ministrar cursos, tanto para produtores, né, e tanto para funcionários, para estarem cada vez mais engajados na atividade, para estar melhorando esse sucesso na atividade. E, consequentemente, estamos aí, então, fazendo análise desses resultados, né, de forma sistemática, individual, em conjunto, para termos aí, então, um direcionamento de como está a saúde financeira da propriedade. Todo esse contexto gera, então, que o papel do técnico de campo dentro da propriedade é justamente esse, é auxiliar o produtor na tomada de decisão. Se ele vai ter que reformar, se vai recuperar, se ele vai investir em suplementação ou em adubação. Então, o papel do técnico de campo é levar o produtor as condições, né, as alternativas para que o produtor tome uma decisão mais assertiva dentro da atividade. Nesse caso específico, eu tive a oportunidade, então, de trabalhar, de atender a Chácara Paraíso. Ela se localiza no município de Amombai, minha cidade natal, inclusive. Essa propriedade ela se encontra praticamente dentro da cidade, né? Então, ali logo atrás do Parque de Exposições, sentido saída para Carapó, para quem conhece. Então, num primeiro momento, quando eu cheguei nessa propriedade, no mês de março de 2020, o levantamento que foi feito era o quê? Que a propriedade possuía 140 hectares, né, dentro, inclusa aí reserva, e estradas e outras estruturas, né? A área produtiva de 110 hectares, um rebanho inicial de 296 cabeças, ou seja, o produtor ele já trabalhava no sistema de recria e engorda, no sistema que a gente chama, então, de semi-intensivo, né? Onde é feita parte da suplementação no coxo. E, daquela época, o que foi possível de se levantar de dados? Então, com aquelas 296 cabeças, o produtor estava operando com uma lotação anual de 1,52 UA por hectare ano. Devido à falta de controle zootécnico que esse produtor não realizava no momento, a gente não conseguiu levantar uma série de dados, né, como ganho médio diário, produtividade arrobas hectare ano, a receita bruta, o custo operacional, né, por cabeça mês. No entanto, a gente tem um histórico, né, que o preço médio da arroba naquele momento, naquele ano, era de R$ 173, uma média, né? E o estoque de capital sem a terra girava em torno de R$ 522 mil. Esse era o diagnóstico que foi realizado no início dos atendimentos. Então, como vocês podem ver, a propriedade possuía uma pastagem já em estágio de degradação, com várias presenças de plantas invasoras, solos característicos de solos ácidos, né, de baixa fertilidade já nesse momento. Então, o produtor também ele não tinha muito critério na compra desses animais, acaba comprando o que tinha, né, porque ele precisava de animais para poder recriar e estar engordando. E após isso, então, a gente faz uma análise que a gente chama de análise SWOT, que a gente vai fazer o levantamento das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que essa propriedade poderia estar sofrendo. Então, como força, qual que era uma das principais forças que essa propriedade tinha no momento? O produtor estava adepto a novas tecnologias, o produtor também possui um frigorífico para comercialização desse produto, ou seja, então já era uma demanda que ele mesmo tinha. O produtor também possui um armazém de grãos
que também pode estar sendo utilizado aí, esses resíduos, ou então outros derivados desse armazém para alimentação animal, e uma certa capacidade de investimento. Como oportunidade, a localização da propriedade, né, não podemos deixar de lado isso, que é por ser muito próximo à cidade. Isso também facilita toda a logística, a obtenção de insumos, transporte de animais em si. A crescente demanda em proteína animal, né? Então, nós sabemos que tudo que produzimos tem comércio para essa carne, né? Antigamente, o produtor também ele não estava cadastrado no programa Precoce MS, então já foi mais um ponto positivo que daí nós conseguimos durante o período de assistência. E também não podemos deixar de lado a assistência técnica, né? Que o produtor não tinha até o momento. Como fraqueza dessa propriedade, não existia praticamente nenhum controle zootécnico dos animais. O manejo de pastagem, né, como nós pudemos ver, era bem escasso, né? O produtor não trabalhava com o manejo de entrada e saída de altura das pastagens, né, dos piquetes. Comprava lotes heterogêneos e ele mantinha esses lotes heterogêneos dentro da propriedade, ele não fazia nenhuma classificação. As benfeitorias estavam em baixas condições e uma mão de obra desqualificada. E como ameaça, né, não só lá também, mas como, de modo geral, na região sul do estado, pelo menos, estamos suscetíveis aí a longos períodos de estiagem e geadas. O preço dos insumos, todos sabem, né, está em crescente aumento, aí, então a gente não consegue controlar isso. No momento, é um ponto positivo, nós estamos tendo animais de reposição, né, o mercado está aquecido, mas não deixa de algum momento, de acordo com o ciclo do bezerro, né, faltar animais para reposição. Cotação do dólar, e por ser uma região onde está em crescente aumento da agricultura, isso se torna, aumenta a competitividade com essa produção de grãos. Então, o segundo passo era fazer o quê? O planejamento estratégico. Então, como a gente vai fazer para atingir o sonho do produtor? Que ele queria era o quê? Manter uma lotação de 1.000 cabeças, para caso tivesse uma falta de escala de abate no frigorífico, ele ter da onde pegar esses animais para estar fazendo o abate. Então, dentro desse planejamento, nós estipulamos algumas metas, né? Lembrando que elas são sempre mensuráveis e específicas, né? Então, uma das metas era atingir uma taxa de lotação de 6 OA por hectare. Nesse caso, ele optou por reformar toda a fazenda, desde parte de reforma de pastagens, como construção de benfeitorias, né? Realizar a gestão, porque haja visto que ele ia fazer um investimento de alto custo, então ele gostaria de saber se realmente isso ia dar lucro ou não, né? E aumentando um pouquinho mais a intensificação do sistema que ele estava sendo feito na propriedade, a gente passaria então no semi-intensivo para uma terminação intensiva a pasto. Então, primeiramente, foi feita a análise de solo, né? Foram coletados a amostra composta de 3 pontos. E, inicialmente, juntamente com o produtor, nós elaboramos um mapa, né, da divisão dos piquetes. Então, antes dos atendimentos, a propriedade estava dividida em apenas 8 piquetes. E, então, foi feita a recomendação de divisão dos 110 hectares em 22 piquetes, sendo 3 módulos de 22 piquetes de 5 hectares, né, sendo dividido em 3 módulos, ou seja, era possível, então, rotacionar 7 lotes ao mesmo tempo, com 3 praças de alimentação. Então, foram feitos todo um levantamento, né, de custos do que esse produtor ia gastar em lascas, mourões, porteiras, metragem de cerca, para até justamente nós optamos por usar a cerca elétrica, né, devido ao melhor custo-benefício da cerca convencional.
Então, até mesmo para saber a metragem de cerca, qual seria a potência do aparelho que o ex-produtor teria que usar nesse caso. Em outubro, já de 2020, nós iniciamos, então, a primeira mão de grade, né? 2020 foi um ano ruim de chuva lá para a gente. A chuva começou já em outubro, final do ano. Então, foi feita uma mão de grade, foi feita a calagem, né? Aplicação de calcário, outra mão de grade, adubação de plantio e o plantio. Aqui, então, nós temos a demarcação, né, dos piquetes, onde queria ser as praças de alimentação, onde que ia ser cada piquete. E aqui após o plantio. Então, foi feito todo o acompanhamento, todo o cronograma de execução, desde a instalação de bebedouros, curral curral anti-estresse, barracão, né, da fábrica de ração. E, em janeiro, nós já tivemos um cenário totalmente diferente, né? Então, já era possível começar a estar fazendo a alocação desses animais. Aqui já próximo do armazém, né? Então, como é possível ver, nós já temos então um pasto já no ponto de altura para poder estar fazendo esse primeiro pastejo. Aqui nós temos a foto aérea da praça de alimentação número 1. Como vocês podem ver, foi tudo pensado no intuito de reduzir mão de obra, reduzir o operacional. Ou seja, o funcionário ele consegue tratar as 1.000 cabeças apenas abrindo uma porteira. Então, o vagão, ele sai, o trator com o vagão forrageiro, né, ele sai tratando de um lado, volta tratando do outro e já segue para outra parte no mesmo corredor, sem abrir, precisando abrir apenas uma porteira. Então, aqui a gente entra na parte de capacitação técnica. Então, nós precisávamos de algum tempo, então, para capacitar esses funcionários, até mesmo o produtor, a manejar a pastagem de acordo com a altura de entrada e saída de cada piquete. Então, aqui já é uma foto já do mês de abril, mostrando, então, que foi possível, né, fazer essa adequação nesse manejo de pastagem. Lembrando que, nesse sistema, nós trabalhamos com a capacidade máxima de suporte da pastagem. E tudo o que faltar, no caso de pastagem para os animais, a gente aumenta, a gente consegue fazer essa intensificação em suplementação no coxo. No entanto, como nós sabemos, essa régua de manejo, né, que a gente usa da Embrapa, ela não é possível trabalhar durante as secas, né? Que quando o capim sofre 3 geadas, não tem como, não há capim que rebrote em 30 dias, né? Mas todas as praças de alimentação, metragem de coxo, já foi delineado para que, caso houvesse a necessidade de fazer o confinamento dos animais, então já teria espaço e tamanho de coxo hábil para comportar essas 1.000 cabeças. Então, já aqui mostrando apenas uma imagem já de outubro do ano passado, onde nós conseguimos observar a rápida rebrota do capim, né, quando a gente tem um sistema de adubação integrado junto com a pecuária. Hoje, essa é a estrutura que tem na fazenda. Um trator, um vagão tratador misturador e a fábrica de ração. Tem um triturador, né? E aqui nós temos 3 baias, que consiste, então, ali a dieta básica que está sendo utilizada no momento. Quirela de milho, DDG e resíduo de soja. E, como adicional de volumoso, o bagaço de cana. Em períodos de alta pluviosidade, nós já delineamos essas praças no intuito de sempre os coxos estarem de acordo com a declividade do terreno, ou seja, para que não acumule água em volta dos coxos, né? E quando em dias chuvosos
os piquetes, eles são abertos para aqueles animais, caso tenha animal confinado, para ele ir para o pasto, para evitar pisoteio, né, e acúmulo de lama aqui em volta dos coxos. Então, aqui a foto de alguns animais que estavam sendo destinados ao abate. Então, aqui nós também, no caso, já é uma exigência do frigorífico, né, ter animais bem acabados, terminados. E o que nós temos de resultado, então, nesse último ano pecuário? Então, a área total ela não mudou, né? A área produtiva também não. Hoje, o rebanho atual conta com 1.359 cabeças, um aumento aí expressivo de quase 360% da quantidade de animais que possuía antes dos atendimentos, antes do projeto. Hoje, já estamos trabalhando com um sistema de terminação intensiva a pasto. Desde janeiro, quando foi feita a primeira aquisição de animais, que naquele momento nós, como foi reformada a fazenda inteira, então houve necessidade de vender tudo que tinha, né? Então, desde janeiro, foi comprados 4.274 cabeças e vendidas 3.028 animais, destinados apenas para abate. Hoje, contamos com uma lotação de 6,57 UA, ou seja, superamos a nossa meta estipulada no início dos atendimentos, no nosso planejamento estratégico, um aumento, então, expressivo de mais de 300%, né, nessa lotação. O GMD global é de 550 gramas cabeça dia, lembrando que esse GMD, ele leva em consideração o estoque final menos inicial, né, mais compras e menos venda. Então, por isso, ele está um pouco abaixo. Mas o ganho médio diário, quando os animais feita a pesagem, desses animais que são destinados ao abate, aí o produtor acaba separando, né, de acordo com a genética também que ele compra, então varia de 1,1 kg a 1,4 kg, e nunca baixou de 1 kg. Então, nós tivemos uma taxa de desfrute aí de 139% e consideráveis 83 arrobas produzidos hectare nesse último ano. Uma receita bruta de mais de 100 mil reais, né, por hectare ano, e um custo operacional cabeça mês de R$ 304. O preço médio da arroba comercializada no período foi de R$ 287, e como a propriedade ainda está em fase de investimento, ou seja, o produtor não se contentou com as 1.000 cabeças, ele quis, de acordo com a crescente demanda, né, a oportunidade de animais para reposição agora que o preço está embaixo, então a meta, para o novo ciclo agora, ele já aumentou um pouco essa meta, já está em mais de 3 milhões, né, de estoque de capital sem a terra, então um aumento expressivo aí de mais de 500% do que ele tinha em março de 2020. Avaliando, então, todas as despesas desse projeto, hoje nós temos que 3/4 dos desembolsos dessa propriedade ele está relacionado à compra de animais, devido a esse alto giro, né, que é feito nesse sistema de terminação a pasto. E 21% gastos com concentrado de matéria-prima, que é núcleo, milho, resíduo de soja, enfim. Dentro do custo operacional efetivo, né, cabeça mês, dos R$ 304, nós temos que R$ 281 é gasto com nutrição. E dentro da nutrição, desses 281, 263 é gasto com núcleo, milho, enfim, tudo que é fornecido no coxo. Então, dessa forma, o que nós temos que, para fazer um sistema desse, né, agora a propriedade está passando por ajustes finos, ou seja, aproveitar mais o potencial produtivo dessa pastagem, reduzir cada vez mais o fornecimento de dieta no coxo e, consequentemente, aproveitar as oportunidades de mercado, tentando realizar uma compra mais barata e, consequentemente, reduzir o custo, né, dessa dieta. Então, resumindo, como é possível fazer um planejamento, um projeto desse? Inicialmente, é necessário fazer esse diagnóstico, o produtor precisa saber aonde que a fazenda dele está, e a gente, então, consegue encaminhar
para o que ela poderia ser, ou seja, através de um planejamento, com a elaboração de metas que sejam o que significativas para aquele produtor, para aquela propriedade, e juntamente com uma assistência, né, técnica personalizada que nós oferecemos, fazendo o acompanhamento mensal, seguindo então cada etapa desse plano de ação que a gente elabora junto com o produtor, trabalhando, treinando uma equipe, né, ou seja, com que todos os funcionários, todos os envolvidos estejam engajados no mesmo objetivo da propriedade, fazendo o acompanhamento mensal dos resultados de como está sendo encaminhado, né, esses resultados, se está atingindo as metas ou não. Também disponibilizamos de relatórios mensais que contêm toda a movimentação que é feita naquele mês, que o produtor passou os dados, né, e com as recomendações técnicas e gerenciais para esse produtor fazer naquele mês. Então, todo um passo a passo, né, que a gente consegue fazer o acompanhamento com esse produtor. A FamaSul também dispõe de uma base de dados atual e também retroativa, né, tanto de comercialização de animais, número de animais sendo abatidos, preços de reposição, enfim, todo mundo consegue ter acesso nos boletins SIGABOV. E tudo isso, então, para quê? Para ter uma melhoria de renda, tanto do produtor quanto da propriedade em si, uma evolução sustentável e cada vez mais ensinar os produtores a gerir melhor todos esses dados que vêm sendo coletados, né, em suas propriedades, para então a gente caminhar sempre em busca de cada vez produzir, não cada vez mais, né, mas de forma economicamente viável. Nós também disponibilizamos de um benchmark anual, ou seja, que o produtor, juntamente com o técnico, ele consegue estar fazendo a avaliação dos seus indicadores produtivos e econômicos, comparando com uma média de todas as fazendas que são atendidas pelo Senar. E, dessa forma, eu digo para vocês que é possível. Então, eu gostaria de estender aqui o convite, né, para os produtores que têm interesse em receber assistência técnica, estarem procurando um técnico do Senar, ou então até mesmo um sindicato rural, né? Temos um mobilizador aqui. E também para o profissional do agro, seja aí agrônomo, zootecnista ou veterinário, que tem interesse em fazer parte desse time. O Senar está com o credenciamento aberto, né, para poder estar fazendo esse credenciamento das empresas. E fico o meu muito obrigado. Maravilha, Christopher. Fica conosco mais um pouquinho, tá bem? Você agora vai receber um prêmio, um prêmio reconhecimento, né? É um mimo de reconhecimento pela sua palestra, pela sua contribuição para o Interagro 2022. Convido o José Orcílio, da Embrapa, para fazer a entrega dessa lembrança para você, viu? Muito obrigado. Parabéns, né, não só pela palestra, mas pelo trabalho realizado no Senar, que tem contribuído através da informação, da tecnologia, para ajudar os produtores. Obrigado. E feito o convite, né, para os produtores buscarem apoio do Senar para aumentar aí a produtividade na fazenda. Na sequência, gente, nós vamos agora para a segunda palestra de hoje. Eu quero convidar o Márcio Silva, médico veterinário, consultor sócio da Melhore Animal, vai falar sobre seleção de rebanhos, para onde caminha o melhoramento genético. Ô, Márcio, a sua palestra é fantástica. Eu sempre faço essa pergunta quando eu converso com um pesquisador. Se a gente já chegou no máximo já do melhoramento genético, né? Se tem alguma coisa para acontecer ainda, ou se já esgotou ou esgotamos todas as possibilidades. Então, eu quero fazer primeiro aqui, antes do Márcio subir, a leitura do currículo dele. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho dele. É médico veterinário, formado pela Federal do Rio de Janeiro. Isso. Mestre em reprodução animal pela UFV, de Viçosa, né? Doutor em melhoramento genético pela FCAV, Jaboticabal, Unesco de Jaboticabal. Pós-doutorado em melhoramento genético pelo FZEA USP, tá certo.
Faculdade de Zootecnia, né? Da USP, tá certo. Sócio-diretor da Melhor Animal Consultoria e sócio fundador da startup Agribov. É isso? Então sobe. Vamos receber o Márcio. Alô. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer muito o convite da organização do Interagro. Para mim é um prazer, uma satisfação enorme, porque eu já estou começando a sentir na pele, né, Ciro, aquele gosto de ser campograndense. Então, a gente começa a se sentir em casa aqui. E a familiaridade que a gente tem com o assunto, eu trabalho com melhoramento genético já tem bastante tempo, e a gente vai trazer aqui, a ideia não é polemizar, mas eu acho que a gente está numa hora de fazer algumas reflexões de como utilizar o melhoramento genético de uma forma correta na sua realidade da sua propriedade, ou seja, trazer soluções. Mas antes, porém, queria parabenizar o Christopher e o Senar, que trabalho maravilhoso, né? Faz a gente sonhar até ter um gadinho naquela chacrinha, né? Porque, pois é, agora é gadão, né? Mas está ótimo, gente. A gente vai falar um pouco dos programas de melhoramento genético e da cultura que a gente pode tirar a respeito disso. É onde que aponta para... Ah, já foi. Bom, falar dos programas de melhoramento genético no país, são vários programas, tem várias raças, e o case que eu vou usar, o pressuposto que eu vou usar, é o da raça Nelore. Por quê? Porque, justamente, são os programas de maior número e tem um background que a gente fala, que é a parte técnica e também cultural, que dá para expandir para qualquer outros programas de outras raças. Então, o Nelore, nós temos mais de 1 milhão de matrizes em avaliação na última temporada, e nós temos 9 principais programas de diferentes vertentes no país. E eu fiz um contraponto do que o seguinte: para onde a gente pode encaminhar? A minha familiaridade maior de um programa que eu considero muito importante e bastante eficiente é o programa da American Angus Association, ou seja, o programa da Associação Americana. Então, eu vou tentar fazer um paralelo de ambos, só para você ter uma ideia do tamanho do programa da Associação Americana de Angus. Só na última avaliação genética deles, foram avaliados mais de 300 mil touros com progênie. Então, isso é algo muito expressivo em qualquer espécie animal. Então, é algo que a gente realmente tem que se espelhar. E eu tive a oportunidade de estar mais perto desse programa, da parte metodológica desse programa. Bom, eu queria trazer algo para vocês para chegar no final. A apresentação, quando a gente bota muitos dados, e eu imagino que todos vocês, num evento maravilhoso igual esse, você absorve muita informação, só que a gente não guarda muito. Então, tem uns caras que têm uns truques na internet, né, Ciro? As 7 dicas para você ter o sucesso tal. Eu achei uma gozada, assim, tem uma aqui que é assim, 7 dicas para você viajar para Chapada de Diamantina. Eu falei, 7, por que não é 5? Por que não é 10? Mas o 7 pega. Então, nós vamos chegar no final dessa apresentação, nós vamos ter 7 dicas de como interpretar essa apresentação. Aí vocês vão guardar mais fácil. Bom, os programas de Nelore no país eles estão alicerçados em 2 vertentes principais. Oficialmente falando, nós temos os programas que são certificados pelo MAPA através de um certificado, ou vamos dizer, de uma normativa, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, que é o CEIP. E nesse programa, essa normativa do MAPA, não me interessa se ele está dentro da raça, de uma raça específica ou não. Ou seja, se o animal é registrado dentro da associação da raça ou não. O que me interessa é que esse programa tenha uma regulamentação, uma normatização que comprove, tecnicamente falando, que haja progresso genético. Então, no Nelore, nós temos programas que estão, sim, dentro do CEIP, quer seja PO,
ou registrados na BCZ, ou fora da BCZ. E há também um dos programas, que é o PMGZ, que ele... Bom, não estou conseguindo ver o... Fraquinho, mas vai dar certo. Vamos voltar aqui. E nós temos o programa que é o do PMGZ, que a certificação não é pelo mapa, é pelo próprio programa. A única diferença, basicamente, é essa. Seguindo aqui, essa normativa ela fala o seguinte, só para vocês entenderem o que é a SEIP. SEIP é um programa normatizado, o programa se inscreve no mapa, e ele começa, o mapa fala o seguinte nessa normativa, você começa com 20% dos melhores animais sendo candidatos a ter esse documento que se chama SEIP. E você pode evoluir até 0,5% caso você prove para o mapa que você tenha progresso genético, para aquele índice em questão que é o índice do seu programa. E você vai chegar no máximo algum ano lá na frente a 40%. Então é isso que é a certificação que é feita pelo mapa. Bom, nos Estados Unidos, fazendo um paralelo, sempre vou fazer um paralelo com o programa americano, lá não tem vários programas, lá só tem um, até tem iniciativas de programas menores, mas quem manda na regra do melhoramento genético do Angus, por exemplo, nos Estados Unidos, é o programa da Associação Americana. Então, é um programa só. Toda a chancela que esse programa dá é via o próprio programa, então não tem o SDA ou não tem uma normativa oficial. O registro, todos os animais são registrados na Associação Americana e ele foca tanto quem faz a seleção, então ele foca os selecionadores, ele foca quem está na área comercial, ele é muito forte para quem vocês, que são produtores, ele chega realmente ao produtor comercial e ele foca até em outros nichos. Por exemplo, está muito forte isso hoje nos Estados Unidos, por exemplo, utilizar Angus em rebanhos leiteiros. Os rebanhos leiteiros são muito numerosos, então hoje há um direcionamento, inclusive genético, desse programa para isso. E quem toca o programa americano é uma empresa subsidiária, chamada, em português vamos falar que é a AGI, ela que faz todo o programa, toda a parte metodológica do programa americano é feita por essa empresa. Os programas que estão associados ao CONSEIP. O que é o CONSEIP? É uma associação dos programas que participam do SEIP. E qual que é o objetivo dessa associação? É justamente fazer um meio de campo entre o mapa e os próprios programas, inclusive as ações de marketing, de promoção desses programas SEIP. O primeiro programa, eu vou falar em cada um deles, o primeiro programa de Nelore registrado no mapa foi o da CFM, era um programa maior e hoje está com 2 rebanhos, todos no nosso estado, então é feito ali nas fazendas em 2 Irmãos do Buriti, com mais de 11 mil matrizes ativas, produz em torno de 1.500 touros, e hoje está com 31,5% dos melhores animais nascidos naquela safra para o índice da CFM são candidatos ao SEIP. E aqui eu queria ressaltar, aqui para o pessoal daqui está mais difícil, mas lá naquele outro slide lá você consegue ver a composição do índice da CFM. Então ela tem uma composição de algumas características, como peso de desmama, ganho de peso, musculosidade e perímetro escrotal. Esse é o índice que baliza a seleção desses animais. Depois veio o programa da DeltaGen, que é o segundo programa de Nelore registrado no mapa. E o que a gente pode notar é que o layout do documento do SEIP, ele muda conforme o programa, mas as informações são normatizadas pelo mapa. Então nós temos que ter as informações de identificação do animal, a genealogia desse animal, quem é o responsável, qual é a base genética e todas as informações genéticas que o programa faz. Então, isso, todos os programas vão ter isso como normativa para a emissão desse documento. E aqui, não vai dar para ver nem lá nem aqui, mas a gente já vê que a composição do índice já tem uma série de outras características que compõem esse índice na DeltaGen. Então, na CFM tem um índice dela com aquelas características e na DeltaGen tem outras características. E não é porque o programa, por exemplo,
esse ano tem 29,5% dos animais são candidatos a CEIP, mas há rebanhos lá dentro que tem uma proporção de animais indicados ao CEIP muito maior do que a média do programa, porque aquilo ali é uma média, então tem quem, teoricamente, na linguagem de melhoramento, tem programas que ceipam mais, fazendas que ceipam mais, ao passo que dentro do próprio programa tem fazendas que ceipam menos. De modo que o programa vai ter em torno de 29,5% no caso da DeltaG. Aqui é o programa da NCP, que faz parte do CONCEIP, que majoritariamente não é de animais cara limpa, como é, por exemplo, a CFM e a DeltaGen. Aqui já é mais animais registrados. É um programa bastante forte em termos de número de rebanhos e número de matrizes ativas, e se a gente for perceber também no índice, já é um índice que é composto por outras características, diferente da CFM, diferente da DeltaGen. Esse aqui é o documento deles, que também na normatização do mapa vão ter aquelas mesmas informações que obrigatoriamente tem que ter nos outros programas que eu já citei. Continuando dentro do CONCEIP, nós temos o PAIT, que é um programa que tem um número bem expressivo de matrizes ativas, mais de 100 mil matrizes ativas, e ele também cumpre todo esse preceito, e no PAIT o percentual de CEIP é 23%, ao passo, se a gente lembrar lá da CFM, acima de 30%. Então, o PAIT vai, para ele chegar no que a CFM está hoje, vai demorar alguns anos. Por quê? Porque se a gente pode crescer só até 0,5% por ano, e ainda por cima, tendo que comprovar que há progresso genético para aquela característica, então vai demorar alguns anos aí para evoluir. Mas pelo número de matrizes, ele produz bastante touros para o mercado. E aqui o índice do PAIT também, mais uma vez, é um índice bem diferente do índice da DeltaGen, bem diferente do índice da NCP e bem diferente do índice da CFM. CIA de melhoramento é um programa que cresceu bastante de uma dissidência do PAIT, formaram uma associação, tem bastante número de rebanhos, mais de 104 rebanhos, uma produção de touros expressiva e mais uma vez, o índice da CIA-GEN, ou da Companhia de Melhoramento, é um índice também diferente dos outros. Outro programa que participa também, esse não tem fazenda aqui no MS, os outros têm bastante fazendas aqui no MS, o nosso estado é muito representativo como um estado selecionador e formador de núcleos de seleção de todos os programas de melhoramento genético, mas o Qualitas não tem representantes aqui no estado. E ele tem um índice de seleção parecido com o índice da CFM. Aqui tem um programa que é do nosso estado, basicamente, tem fazendas fora do nosso estado, mas majoritariamente está no nosso estado, que é o Nelore de produção, tem acima de 44 mil matrizes ativas, tem um percentual de índice de CEIP a ser creditado pelo Ministério da Agricultura de 27%, aqui está o documento deles, e eles têm um índice também diferente dos outros. Bom, programas fora do CONCEIP. A Embrapa Geneplus, ela faz parte, ela emite CEIP pelo mapa, mas ainda não faz parte dessa associação. É um programa que entrou recentemente, por exemplo, a CFM é o número 3. A Embrapa Geneplus é